Graça e paz, povo de Deus. Vou deixar um devocional para vocês aqui hoje, que é um desejo de todo cristão. Queria falar com vocês hoje sobre intimidade com Deus. A palavra intimidade não possui uma definição clara, podendo variar de relacionamento para relacionamento. A palavra se refere a relacionamentos com um alto nível de transparência e liberdade, onde as pessoas se conhecem profundamente, gastam tempo de qualidade juntos e quase não existe segredos, dependendo da profundidade desse relacionamento. Não existe jeito melhor de compreender a intimidade com Deus do que observando o relacionamento mais íntimo que nós temos na Bíblia. Relacionamento de Jesus e Deus Pai. João inicia com um dos versículos mais belos e que mais demonstra a intimidade do relacionamento de Cristo com Deus. João fala que no princípio de tudo o Verbo estava em Deus, subsistia no Senhor e era o próprio Deus. O apóstolo, ele continua nos versículos seguintes, relatando que o Verbo veio ao mundo. O Verbo habitou em nosso meio e por meio dele podemos ver a glória de Deus Pai. Aleluia! Isso está lá em João no capítulo 1. Jesus deixou o Pai, abriu mão de toda a sua glória celestial, esvaziou-se de tal forma que se tornou servo, fez em semelhança de homem, foi reconhecido em figura humana e mostrou sua obediência a Deus. Ele foi morto e pendurado em uma cruz, fazendo-se maldito perante a Deus. Isso nos fala em Gênesis capítulo 21. Porém, mostrou-se obediente ao Pai. Obediente de tal forma que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Cristo conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus havia traçado para a sua vida. Primeiro, porque ele sabia quem era. Ele tinha convicção da sua missão e da sua identidade. E principalmente, porque ele mantinha uma intimidade com Deus. Mesmo se fazendo um homem, Cristo não deixou de buscar o Senhor. Ele não deixou de relacionar com o Pai. Por isso, o relacionamento entre Jesus e o Pai é o maior exemplo de como devemos nos relacionar com Deus. Cristo, mesmo sendo Deus encarnado, não deixava de orar e retirar-se para ter um tempo a sós com o Pai. E aí você me pergunta, pastora, o que é orar? Orar é dirigir-se a Deus, é proferir humildemente palavras ao Senhor, fazer confissões ao Pai, prestar adoração, suplicar ao nosso Pai por nossos anseios e necessidade. Lá na Cartas de Paulo, nós vamos ver diversas vezes ele rogando a Deus, clamando ao Senhor por algo. É nossa maneira de conversar com o Senhor, nos aproximando dele com o coração quebrantado para demonstrar a nossa gratidão e engrandecê-lo, clamando por sua presença e direção. É a nossa linha direta com o céu. A oração é um momento seu com Deus. É um momento de intimidade. O próprio Cristo nos instruiu lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, dizendo que devemos orar em secreto. Ainda que nós oremos em público com os irmãos e fazemos constantes orações ao longo dos nossos dias, sejam importantes. Mas o nosso relacionamento profundo com Deus só pode ser feito a sós com Ele. E orar intimamente é estar a sós com Deus. É apresentar-se a Ele no secreto, lá no seu quarto, de portas fechadas, sem interferência de ninguém e sem querer mostrar-se para os outros. A chegar-se diante do Pai e conversar com Ele, porque oração é relacionamento. Mas é fundamental destacar que é impossível ter intimidade com uma pessoa que você não deseja conhecer. Deus escolheu se revelar por meio de um livro a nós. E é por meio da palavra e é por meio da Bíblia
que podemos conhecer o caráter do Pai, quem Ele é e quem nós somos nele. Glória a Deus! É por meio da Bíblia que aprendemos como nos achegar a Ele, como agradá-lo e como dirigir as nossas orações ao Senhor. Um Deus tão grande que escolhe se relacionar com criaturas tão pequenas como nós. Portanto, meus irmãos, lembrem-se que um relacionamento de intimidade, ele implica em conhecer e ser conhecido. Gaste seu tempo na leitura da palavra e conheça cada vez mais o Deus a quem você se dirige. É impossível a gente separar as coisas. Você pode até conhecer toda a Bíblia sem ter nenhuma intimidade com Deus. Isso aqui nos mostra que a nossa oração, no nosso secreto, ele é indispensável. Porém, você pode orar sem nunca ler a palavra e dirigir a um Deus que você não conhece, que é fruto da sua imaginação e não da própria revelação que ele fez de si mesmo. Nós precisamos conhecer Deus verdadeiramente. Não é um Deus de informação. E a chave é conhecer por meio da palavra e ser conhecido, rasgando o nosso coração em intimidade com Ele. É por meio da Bíblia também que aprendemos com o relacionamento mais íntimos que podemos conhecer. Se nós olharmos com cautela para a palavra, facilmente nós notaremos que Jesus tinha uma vida de oração. Em todos os evangelhos podemos encontrar relato de Cristo orando a Deus, ensinando e estimulando seus fiéis e seguidores a orar. Mas principalmente Jesus liderava pelo exemplo. Diversas vezes, ao estar rodeado por multidões, se despedia e retirava-se para orar e ter um tempo a sós com Deus. Algumas vezes, logo após realizar curas e milagres e ver as notícias correrem e a multidão se achegando, Jesus se retirava para lugares solitários para ficar somente com o Pai e orar. O Filho unigênito buscava sempre estar em intimidade com Deus. Orava não somente durante o dia, mas também nas madrugadas. Cristo, ele não tomava decisões antes de conversar com o Pai. A palavra nos diz que antes de escolher aqueles que seriam seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite orando a Deus. Ao ser batizado por João Batista, Jesus orou. E todos puderam presenciar os céus se abrirem e Deus falar, confirmando tudo aquilo que João Batista já havia proferido anteriormente. Que Cristo era o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Glórias a Ti! O Filho de Deus não somente tinha momentos a sós com o Pai e liderava pelo exemplo, mas com todo amor e cuidado, ele ensinou seus discípulos a orar. Lá no Getsêmani, pouco antes de ser entregue e preso, Jesus instruiu novamente seus discípulos a orar para não cair em tentação. Sabendo da dor que viria a sofrer e da ira de Deus que havia de experimentar, agonizando, o Cordeiro de Deus orava ainda mais. Orava incessantemente. Mesmo sabendo que Deus iria moê-lo, que ele seria oprimido e humilhado, e sobre ele cairia a iniquidade de todos nós. Cristo perseverava em oração, mantinha sua intimidade com o Pai. Em sua oração sacerdotal, João 17 é uma das passagens que mais demonstra o amor de Cristo pelos seus discípulos e por todos aqueles que um dia viriam a conhecê-lo. Jesus roga, clama a Deus para que Ele nos guarde e seja um conosco. Nos seus últimos segundos neste mundo, Jesus orou ao Pai. Em seu último suspiro, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expiou. Consumou aquilo que havia de fazer segundo a vontade de Deus. Levou sobre si todos os nossos pecados. E eu queria te perguntar hoje: você já orou? Você já tirou um tempo a sós, lá no seu secreto com Deus? Precisamos persistir, meus irmãos, em oração. É por meio dela que nossa fé é fortalecida e medimos a nossa intimidade com Deus. Eu te pergunto mais uma vez: você ama alguém que você não conhece?
Você ama uma pessoa que não conversa com você? Uma das formas de demonstrar o nosso amor a Deus é manter uma vida de oração. O amor amou, então ame ele de volta. Persevere em oração. O profeta Jeremias diz lá no capítulo 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se chegue ao Pai, rasgue seu coração diante de Deus e persevere em oração. Quanto mais você amá-lo, mais provará o amor dele de volta. Pai, no nome de Jesus. Pai, eu rasgo meu coração diante de Ti agora, Pai, e apresento a vida dos meus irmãos. Que nós possamos, Pai, no nosso secreto Te buscar verdadeiramente. Nós queremos conhecer um Deus de experiência, nós não queremos um Deus de informação. Pai, assim como Jesus orava incessantemente, que nós possamos ter sede em nos relacionarmos contigo, em Te buscarmos, Pai, porque nós sabemos que nós Te encontraremos. Fala conosco, Pai, de uma forma sobrenatural. Que nós tenhamos sede de Ti, sede da Tua palavra, Pai, que nós possamos Te conhecer face a face, que nós possamos nos prostrar, Pai, diante de Ti. Nós queremos mais de Ti, Pai, mais do Teu Espírito Santo. Assim eu oro, Pai, e eu Te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.